Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos nós vamos meditar em uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes de meditarmos na palavra, antes de lermos a Bíblia Sagrada, eu quero agradecer o carinho da sua companhia, da sua audiência e dizer a você que é muito importante que você espalhe esse conteúdo pela grande rede. Então, rapidamente, se você ainda não fez a sua inscrição, faça. Se já fez inscrição, muito obrigado. E aí, compartilhe com o maior número de conhecidos possíveis. E se gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário. E o texto que queremos meditar nessa oportunidade está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo de número 14 e 15, que diz o texto dessa maneira: Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por isso diz, desperta tu que dormes. Que negócio interessante, em algumas passagens da Bíblia Sagrada, nos orientar a sermos despertados do sono da alma. O sono da alma, em algumas vezes, o sentido é a morte espiritual. E eu poderia estender de modo próprio, dizer que não é só morte espiritual, mas também a morte da razão, quando nem a razão mais fala ao intelecto, à vontade e à consciência. Mas qual é o perigo do sono da alma, você vai me perguntar. E eu digo para você, nós poderíamos buscar como juízes, no capítulo de número 16, nós vamos ter a história de Sansão. E o que acontece com Sansão? Nós sabemos que um homem chamado por Deus para fazer uma grande obra, para estar à frente de um povo, mas ele se permitiu dormir espiritualmente, dormir de maneira que a sua consciência foi anestesiada pela morte da razão, quando ele negociou valores eternos e literalmente deitou no colo de uma prostituta para dormir o sono da alma. Porque, falando em sono da alma, falando de maneira espiritual, Sansão estava muito desviado do propósito para o qual viera a esse mundo. E quantas pessoas que vieram a esse mundo com um propósito, que é adorar a Deus, agradá-lo, fazer a sua obra nesse mundo, mas estão vivendo totalmente alheios à vontade desse Deus. Então, cuidado, Sansão dormiu e perdeu o que era mais precioso. Nós poderíamos lembrar da fala poética, ou, por melhor dizer, da escrita poética do sábio Salomão, quando ele relata a história da Sulamita, que dormiu, fez um charminho e acabou perdendo o seu amado. Você vai encontrar isso em Cantares, no capítulo 5, nos versículos 2 até o versículo 6. Então, Sulamita, segundo o texto, em vez de atender o seu amado, foi fazer um charminho para dormir, dormiu tanto que perdeu o seu amado. Poderíamos falar de Císera, o grande comandante dos exércitos de Jabim. E o que acontece com Císera? Juízes, capítulo 4, versículos 17 até o versículo 24, o texto diz que Císera, fugindo da guerra, fugindo da peleja, e isso é sui generis, né? Não precisa nem muita explicação. Ele entra em uma tenda com uma mulher desconhecida, deita, dorme e dorme para sempre, porque uma estaca lhe é fincada na base do crânio. Então, gente,
poderíamos falar de Eutico. Atos capítulo 20, a partir do primeiro versículo, a história do moço que foi para o culto, sentou na janela mais alta, dormiu durante a pregação do apóstolo Paulo, caiu e quebrou o pescoço vindo a óbito. Graças a Deus, Paulo estava lá naquele dia e um milagre foi operado e ele tornou a vida. Mas fato é que dormiu e perdeu o que era mais precioso. Poderíamos citar a história de Jonas, que fugindo do Senhor, ele desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão e o seu sono lhe leva para onde? Para as profundezas do inferno, como ele mesmo diz, ou do abismo na tradução literal, aonde ele é resgatado pelo grande peixe e lançado de volta na terra para continuar a fazer o seu trabalho. Mas poderia ter morrido no próprio naufrágio naquele dia se não fosse acordado. Então ele foi ao porão do navio, dormiu e quase perdeu tudo se não fora a obstinação do próprio Deus em usá-lo para condenar os ninivitas ou para anunciar-lhes a condenação. Então, a Bíblia está farta e recheada de exemplos de pessoas que dormiram o sono da alma e acabaram perdendo alguma coisa. E o exemplo mais clássico para mim é a parábola profética das 10 virgens. As 10 virgens que, segundo o próprio Jesus, prefiguram a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja dos últimos dias, que na sua totalidade, o 10 é um número completo aqui, ela sai para encontrar o seu noivo na última hora, a hora mais escura, a hora do maior cansaço, a hora das maiores trevas, e ela, parte dela, ou pelo menos das 10, 5 virgens daquela deitam. Aliás, na verdade, todas deitaram, né? Mas na hora do ouvir o venha o esposo, 5 delas não tinham se preparado adequadamente. Então, nós devemos pensar o seguinte: o que é o sono da alma, se não uma espécie de frieza espiritual? E como é que a frieza espiritual se instala nas nossas vidas? Bem, talvez a maneira mais contundente como a frieza espiritual se instala é quando nós nos acomodamos e ficamos satisfeitos com aquilo que já somos. Dizem aí nos business, né, nos negócios, que quando alguém, uma empresa, um negócio simplesmente para de crescer, ele já está no prenúncio da sua morte. Então não dá para parar de crescer, não dá para parar de evoluir, não dá para parar de melhorar, porque no momento em que paramos, simplesmente damos início ao processo da morte. Uma segunda maneira de identificar a frieza e toda essa dormência espiritual é a ausência de vontade de melhorar e de crescer. Eu digo para você, eu passei por muitos anos relutando em gravar vídeos, em editar vídeos, porque havia tentado muitas vezes gravar alguns vídeos, não ficava bom, não conseguia editar. Tentei alguns tutoriais por conta própria e não dava, e bloqueou dentro da minha mente isso. Até que um dia alguém disse: ué, mas se crianças conseguem fazer, você não consegue? E é verdade, eu preciso me levantar e fazer. Comprei um curso, fiz o curso, porque a promessa do dono da escola era: na segunda aula você vai editar os seus próprios vídeos. E de fato, na segunda aula comecei a editar os meus próprios vídeos. Então não dá para parar de melhorar e crescer. Ainda quero fazer mais faculdade, ainda quero estudar mais, quero crescer mais. E isso também precisa se aplicar na nossa vida espiritual. Nós precisamos querer mais. Deus tem mais. Deus é uma fonte. Nós dizíamos na faculdade anos passados que Deus é esse poço de águas abundantes e profundas. A água, ela nunca acaba, mas nós é que temos o braço fraco e curto, a corda é curta, o balde é pequeno,
e nós somos limitados, mas Deus é abundante. Então vá atrás disso. E por último, não podemos permitir que o excesso de poeira se abata sobre a nossa vida espiritual. Quando você entra em uma casa que está há muitos anos fechado, ninguém circulou por ali, mas ela está tomada pela poeira. Mas quando existe vida, a poeira é lançada fora, a limpeza vem, o cheiro bom vem também. E é isso que eu e você precisamos buscar para as nossas vidas. Afinal, quando nós dormimos, nós sonhamos com grandeza, mas não enxergamos as possibilidades que estão à nossa volta. Deus é um poço infinito de possibilidades, de verdades, de melhorias, de qualidade de vida, de alegria e satisfação para a nossa alma. Busque Ele todos os dias. Afinal de contas, como eu sempre digo, Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.